Olá pessoal, tudo legal por aí? No vídeo de hoje vamos dar sequência à nossa playlist Cepas do Pecado. E a cepa que vamos estudar é sobre a impureza, essa cepa perigosa que também está descrita por Paulo em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, onde vimos que Paulo cita vários pecados, entre eles a impureza, e nos diz no versículo 21 que quem comete tais pecados não herdarão o reino de Deus. Então tá aí a importância de estudarmos sobre esse assunto. Mas afinal, o que é impureza, o que essa palavra significa e o que a Bíblia nos diz? Então, abre o cadeado da sua mente, pega a sua palavra e aí, vamos pensar? Impureza. Essa palavra, a sua pronúncia em grego é akatarsia. Significa sujeira, imundície, impureza, falta de limpeza. Já na Bíblia, ela tem dois sentidos. A primeira é a impureza ritual e a segunda, a impureza moral ou espiritual. A impureza ritual, ela começou no tempo de Moisés, no tempo do Êxodo, quando o povo de Israel saía da sua escravidão do Egito em direção à terra prometida, a Canaã, e durante a sua peregrinação, que durou 40 anos, no começo foi montada então a tenda da presença de Deus, ou o tabernáculo, que era um espaço, que era cercado, tudo seguindo as normas e as regras que Deus passou para Moisés e aos israelitas. E esse espaço, ele tinha o pátio, e logo após o pátio ele tinha a tenda da presença de Deus, e essa tenda era dividida em dois espaços. O primeiro espaço era o lugar santo, e mais para frente ainda o Santo dos Santos, ou Santíssimo, que era onde Deus manifestava sua glória, e ali também era guardada a Arca da Aliança, que com as placas dos 10 mandamentos. E essa tenda, ela era montada, e desmontada conforme o pessoal, os israelitas iam andando, até em direção à terra prometida. Então esse espaço, essa tenda da presença de Deus, era um lugar santo, porque Deus manifestava sua glória junto ao povo de Israel. Então, e Deus dizia: serdes santos como eu sou santo. Então, para isso ele formou várias leis que tinham que ser cumpridas rigorosamente, em questão de impureza e de pureza, para que o povo de Israel pudesse participar de todas as atividades, de todas as festividades em relação ao tabernáculo. Por exemplo, uma mulher no seu período de menstruação era considerada impura, até que se passasse esse período e tivesse o processo de purificação, que Deus também passou tudo certinho para Moisés. Quando se tocasse também em um morto, era considerado impuro. Animais puros e impuros, que não podiam ser comidos. Quando se um animal desse morresse, não podia relar em roupa, em qualquer utensílio, que também se tornaria impuro. Um homem, uma perca de esperma, também era impuro. Tem também doenças de pele, lepra, que também era considerado impuro. Tudo tinha o tempo de purificação, tudo descrito certinho. Também tinha, quando uma mulher ganhasse o neném, tinha que esperar aquele tempo de 40 dias, também era impuro. Quando fosse um menino, se fosse menina, parece que é um pouco de mais de dias. Mas todas essas leis você consegue observar em Levítico, no capítulo 11 ao capítulo 15. E até hoje em dia tem algumas religiões, algumas doutrinas que ainda cumprem essas leis, Pelo menos a maioria delas. É o caso dos judeus, Os judeus tentam cumprir a maioria dessas leis. Existem algumas denominações cristãs que cumprem alguma dessas leis também. Então essas leis, essa é a impureza ritual. Geralmente é uma impureza exterior ao corpo, em relação ao tabernáculo, em relação à tenda da presença de Deus. Agora vamos para a impureza moral, que a gente pode observar em Marcos, no capítulo 7, no versículo 14, onde o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nos explica. Vamos ler. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes:
Ouve-me todos e entendei. Não há nada no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhes: então nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro, porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e sai para a fossa. Ele dizia: o que sai do homem é isso que torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro e o tornam impuro. Então, pessoal, nesse ensinamento, Jesus deixou bem claro, né? Essa é a impureza que temos que tomar cuidado. A impureza moral, a impureza espiritual. Essa é a impureza que Paulo descreveu na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, que é o nosso trecho base. Essa impureza que sai do nosso interior, né? Que torna impuro de dentro para fora. Quando o pecado nasce dentro do nosso coração, todo tipo de maldade, igual Jesus descreveu aí pra gente, né? E veja também que até os discípulos não conseguiram entender a parábola, né? Porque naquela época todos eram judeus, né? E ainda cumpriam as leis referentes ao tabernáculo. Mas o tabernáculo naquela época de Jesus já não existia mais. A tenda da presença de Deus não existia mais. Até as placas do mandamento também não existia mais. Então, Jesus deixou bem claro, né, que qualquer tipo de alimento que a gente ingere, né, que entre na nossa boca, passa pelo nosso ventre, a barriga, então não deixa a gente impuro e vai direto para a fossa, né? Mas sim o que sai do nosso coração, isso é o que torna a gente impuro. Essa impureza moral, a impureza espiritual, né? Porque a impureza é isso, ela é tudo contra a santidade, né? É tudo contra o que Deus quer pra gente. E a gente pode ver isso também em Efésios, capítulo 4, versículo 19. Vamos ler. Vamos começar no versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não andei mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouvistes e, como é a verdade em Jesus, nele fossem ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Aqui Paulo fala aos Efésios para não seguir o estilo dos gentios da época, coração endurecido, pensamentos impuros, pensamentos errados, insensatez, praticar todo tipo de impureza, né? E então a gente fala para largar o homem velho, esse homem do engano, e revestirmos do homem novo, né? Da verdade, da justiça e da santidade. E vamos ler o nosso último trecho a respeito de impureza em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, né, onde fala para a gente morrer esses pensamentos, a gente fazer morrer esses pensamentos em nossos corações. Vamos ler? Mortificai, pois, vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cupidez, que é a idolatria. Estas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andastes vós quando viveis entre eles. Mas agora abandonai tudo isto: ira,
exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente. Não mintais uns aos outros. Vós vos desvestistes do homem velho com suas práticas, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Mais um texto importante no qual Paulo fala aos Colossenses para mortificar esses atos em nossos corações, fazer morrer esses atos, né? Entre eles a impureza, e cita que causa a ira do nosso Deus, né? E ele fala também novamente para largarmos esse homem velho, conversa indecente, maldade, blasfêmias, né? Para não mentir uns aos outros e revestirmos desse homem novo, segundo a imagem do nosso Criador. E termina com essa frase muito bonita, né? Cristo é tudo em todos. Pessoal, espero ter ajudado vocês, né? Eu acho que deu pra gente ter um entendimento bem legal sobre a impureza, né? E até o nosso outro próximo vídeo na semana que vem. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua vida. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Obrigado por esse apoio e até o nosso próximo vídeo. Até mais. Fique com Deus.